Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Vamos ler a terça-feira, semana 3, que tem o versículo de ler com oração, Mateus 24, 42, que diz: Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ó Senhor Jesus. O título é As 70 Semanas de Daniel e a Grande Tribulação. Ao falar sobre a vinda do Senhor, especialmente quanto ao arrebatamento e ao anticristo, devemos mencionar as 70 semanas de Daniel. Cada semana tem 7 anos, portanto, 70 semanas são 490 anos. Essa é a linha do tempo que Deus deu ao povo de Israel, revelada a Daniel. Esse trecho mostra que foram determinadas 70 semanas para o povo de Israel, ou seja, 490 anos. As 70 semanas são divididas em 3 grupos: 7 semanas mais 62 semanas e no final mais uma semana. Essas 70 semanas tiveram início com a saída da ordem do rei Artaxerxes, da Pérsia, para a reconstrução de Jerusalém até a conclusão da edificação. De acordo com a história, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém até sua conclusão, foram exatamente 49 anos, 7 semanas. Da conclusão até a morte do ungido, que é a crucificação do Senhor Jesus, passaram-se mais 62 semanas, que são 434 anos. Ao somar os dois períodos, temos 483 anos. Faltam ainda 7 anos para completar a 490 anos, às 70 semanas. Quando Jesus morreu na cruz, Deus interrompeu essa linha do tempo para inserir a igreja. Não tínhamos parte na comunidade de Israel, nem nas promessas de Deus, pois éramos ramos de oliveira brava. Mas Deus, por nos amar, nos enxertou na oliveira boa. Hoje estamos na era da igreja. Não sabemos quando será o fim, mas cremos que está próximo. Esse final tem a ver com a ativação da última semana, da profecia de Daniel, que são os últimos 7 anos. Deus está com o cronômetro na mão, pronto para reiniciar a contagem dos últimos 7 anos. Precisamos vigiar, orar e estar preparados. No início desses últimos 7 anos, aparecerá uma pessoa muito poderosa, o anticristo, a besta. No começo dos 7 anos, ele firmará um acordo com Israel. Todos os acordos que vemos hoje apontam para aquele acordo final. Por ser muito poderoso, as pessoas lhe obedecerão e o idolatrarão. Ele trará ordem e paz ao mundo e uma falsa impressão de segurança. Israel firmará esse acordo que selará a paz. Sabemos que a nação de Israel reconstruirá o templo e restaurará todos os sacrifícios realizados no Antigo Testamento. Mas, na metade desta última semana, o anticristo romperá o acordo, entrará em Jerusalém, colocará sua imagem, a imagem da besta, no templo e começará a perseguir os judeus e os cristãos. Essa metade da última semana é crucial para nós, pois um pouco antes dos últimos 3 anos e meio ocorrerá o arrebatamento dos vencedores, os quais escaparão da grande tribulação. A grande maioria da igreja, no entanto, permanecerá.
Com respeito à escatologia, temos um fundamento bíblico sólido. Estudamos muito, nos baseamos nos ensinamentos dos irmãos Watman Lee, Witness Lee, Dong Yulan. Não estamos aqui para discutir com ninguém, mas essa é a teologia escatológica que temos na vida da igreja. Hoje existem 3 principais escolas de ensinamento sobre a vinda do Senhor. Uma delas é a escola pré-tribulacionista, defendida por um dos principais servos de Deus, John Nelson Darby, dos Irmãos Unidos. E outra é a escola pós-tribulacionista, defendida por Benjamin Newton, também dos Estados Unidos. Foi essa divergência de doutrina que iniciou a divisão entre os Irmãos Unidos. A escola pré-tribulacionista diz que todos os cristãos serão arrebatados antes da grande tribulação. A escola pós-tribulacionista afirma que o arrebatamento ocorrerá após a grande tribulação. Muitos que estudam escatologia acham que a grande tribulação durará 7 anos, mas, de acordo com a Bíblia, durará 3 anos e meio. A Bíblia descreve a metade da semana como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Com 1260 dias e com 42 meses. Todos os períodos são de 3 anos e meio. Se compararmos os versículos usados pelas duas escolas, veremos que a da pós-tribulação tem muito mais base, até o início do século XIX. Só havia essa escola. A escola pré-tribulação só apareceu no início do século XIX. E os versículos apresentados não têm muita força. Quanto ao que cremos, não somos pré nem pós-tribulacionistas. Somos pela Bíblia. Pelo quadro completo, alguns livros escritos por grandes mestres como G.H. Piper, Robert Govett e David Panton, que assumiu o lugar de Govett quando ele morreu, nos oferecem um quadro completo. Como exemplo, temos o livro As Eras Mais Primitivas da Terra, de G.H. Piper. Além disso, temos a revelação que o Senhor nos deu neste último século, e já estamos com mais de um século de história. Em todo esse tempo, temos buscado o Senhor, e Ele nos mostrou muita coisa. Por isso temos uma ideia completa. A editora Árvore da Vida tem um bom número de livros sobre a vinda do Senhor, que transmitem essa visão de modo integral. Nosso encargo não é discutir doutrinas escatológicas. Foi a discussão de doutrinas que dividiu a igreja. Nosso encargo é o conteúdo das epístolas aos Tessalonicenses. Vemos na primeira epístola o arrebatamento após a grande tribulação. Após a última trombeta soar, todos serão arrebatados, os mortos primeiros, depois os vivos. Isso diz respeito à vinda pública do Senhor. Entretanto, há versículos que nos falam de vigiar, pois não sabemos a hora em que o Senhor virá. 3 anos e meio após a aparição do Anticristo, acontecerá a vinda pública do Senhor no fim da grande tribulação. Mas a vinda secreta dele, na metade dos 7 anos, para arrebatar os vencedores, ninguém sabe exatamente quando ocorrerá. É nesse momento que o Senhor virá como um ladrão à noite, sem toque de trombeta, nem aviso. Ele virá como a estrela da manhã, como o noivo para buscar sua noiva secretamente.
Paulo não teve tempo de explicar isso aos Tessalonicenses, mas graças ao Senhor, Ele mesmo nos tem revelado Sua palavra a fim de nos preparar para a Sua vinda. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Pergunta em quais momentos ocorrerão a vinda secreta e a vinda pública do Senhor. Amém. A secreta acontecerá antes da grande tribulação. É como a gente viu aí que o Senhor virá como um ladrão, né, à noite, ninguém sabe o momento, e vai arrebatar os seus vencedores, né? Mas ainda haverá o final da grande tribulação, no tocar da trombeta, sétima trombeta. Haverá também o outro arrebatamento. Graças ao Senhor a gente vê uma palavra tão sólida que encoraja os irmãos a não só ouvir a questão do áudio, né, que pegue de fato o alimento diário, dê uma lida também, se possível, né, 2 vezes, porque é uma palavra, digamos assim, até complexa, né, com vários fatos e acontecimentos que estão a portas aí para acontecer, e a gente possa estar percebido e valorizar, né? Isso que a gente tem tido oportunidade de desfrutar. A gente viu aí o exemplo que o que a gente tem ganhado, as revelações, e não foram do dia para a noite, irmãos. Por meio desse ministério mesmo, a gente já tem muito tempo aí, vem de Otman Lee, Witness Lee, Dong Yulan, servos do Senhor aí, grandes homens, né? Nas mãos do Senhor, o Senhor pôde revelar muita coisa, onde já havia também uma base de outros servos do Senhor, foi citado aí alguns, e toda essa palavra, né, diante do Senhor ali, o Senhor pode colocar no coração do irmão e revelar aquilo ali. Então, como essa palavra é rica, irmãos, né? A gente tem uma palavra tão rica, cheia de detalhes, e que a gente possa valorizar isso, né? A gente vê aí também a situação das 70 semanas de Daniel e aquela última semana que o Senhor travou o cronômetro ali e inseriu a era da graça, a era da igreja. Que a gente se sinta encorajado, porque o Senhor fez isso para me incluir você, incluir cada um de nós, que a gente creia nessa palavra, receba, né? Receba essa palavra e veja que o que está acontecendo, tudo isso aí que tem se apresentado no mundo, antecede a volta do Senhor. Os acontecimentos relatados no Apocalipse vão acontecer de fato. Aí a gente está sendo agraciado. Então que a gente possa valorizar, irmãos, né? Jesus é o Senhor. Amém.